Olá pessoal, estamos começando mais um webinar aqui na Maven e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre linguagem SEO e linguagem jornalística. Afinal, existe alguma diferença entre as duas? Como conseguir conciliar as duas para produzir o melhor texto possível? Para isso a gente chamou a Letícia Nonato, que é especialista em linguagem SEO da Rock Content, para falar um pouco sobre o assunto. Letícia, agora é contigo. E aí, gente, tudo bem? Muito obrigada por me chamar aqui e vamos lá, vamos começar. Hoje eu escolhi falar um pouquinho sobre SEO e linguagem jornalística e o tema da apresentação vai ser como transformar seu blog no New York Times. Então, principalmente jornalistas aí que estão entrando no meio digital têm uma certa dificuldade de qual é a melhor forma de escrever para a web, como é o certo, como é o errado, como usar a palavra-chave, onde devo usar minha palavra-chave, se devo usar, e outros vários fatores de ranqueamento, e se esses fatores de ranqueamento se aplicam também para textos jornalísticos. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso, e bora lá. O primeiro passo eu quero explicar qual é a diferença entre a linguagem jornalística e o SEO. Existe alguma diferença? E existem sim. O conteúdo voltado para blog, especificamente, ou conteúdos que a gente chama de evergreen, eles são conteúdos atemporal, conteúdos dinâmicos, que não aconteceu um fato para acontecer o conteúdo, para ter o conteúdo em si. Esse conteúdo, ele é atemporal, ele dura durante toda a eternidade, todo o tempo que ele estiver no seu blog ou no seu site. E o objetivo principal dele é educar o leitor acerca de um determinado assunto ou solucionar o problema do leitor. Então, por exemplo, um conteúdo sobre marketing digital, da palavra-chave marketing digital, do post sobre marketing digital, ele é um conteúdo atemporal. Ele vai estar lá para solucionar a dúvida de o que é o marketing digital, por exemplo. E ele ranqueia de forma permanente. Então, se mês que vem ele vai estar lá, ano que vem ele vai estar lá, então ele tem esse objetivo de ranquear independentemente do tempo. E ele também visa a aquisição de leads. Essas leads, elas são pessoas que deixam as informações delas ali, como e-mail, nome, telefone, e a gente vai nutrindo essas leads para um dia virar o nosso consumidor. E os conteúdos noticiosos? Esses conteúdos, sim, são muito diferentes que o conteúdo evergreen. Eles são conteúdos sincrônicos, então eles estão relacionados a determinado fato. Então, se aconteceu algo no momento exato agora, por exemplo, o jornal vão noticiar isso, vão lançar notícias. Então, ele é sobre um determinado momento de um determinado fato. E ele vai virar história a partir partir do tempo. Então, se eu falo, por exemplo, sobre as eleições, que é um assunto super em alta agora, as eleições de 2018, em 2020, isso vai ser história, vai ser a eleição de 2018, como que foi, mas agora são conteúdos noticiosos. E o objetivo principal é informar o leitor sobre um determinado fato ou evento que ocorreu num momento específico. Então é bem diferente do que o conteúdo evergreen, porque o conteúdo evergreen, como eu disse lá atrás, ele tenta solucionar o problema, e o conteúdo noticioso tenta informar o leitor sobre algo que aconteceu num momento exato. E relação a SEO desses conteúdos, questão de ranqueamento, eles geram um ranqueamento momentâneo. Então, por exemplo, se eu lançar uma notícia sobre as eleições, por exemplo, ele vai ranquear agora, ele vai ranquear hoje, ele vai ranquear amanhã, mas em 2020, por exemplo, ele provavelmente não vai estar ranqueando porque é um fato específico. Então, ele visa um volume de tráfego alto e um volume de tráfego momentâneo, enquanto o conteúdo evergreen, ele visa um tráfego recorrente, atemporal, né? Então, tem essas duas diferenças principais aí de um conteúdo para o outro. E como conciliar um conteúdo evergreen e um conteúdo noticioso? Devo eu só postar conteúdos evergreen? Ou postar só conteúdos noticiosos? Como conciliar, né? Se eu posto só conteúdos noticiosos, por exemplo, um jornal online, como conciliar, como ranquear, como trazer visitantes para o meu jornal? E aí eu trouxe dois exemplos, que são prints tirados recentemente do Google, e uma é sobre as eleições de 2018 e o do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Tirei esses prints para mostrar que conteúdos noticiosos ranqueiam, sim. Tem mitos que falam que esses conteúdos eles são muito difíceis de ranquear, ou então que eles não estão na página do Google, o que é extremamente mentira, né? Como a gente consegue ver aqui, as primeiras notícias, os primeiros posts e os primeiros ranqueamentos são de notícias. Então, quem digita, por exemplo, a eleição de 2018, ele não quer saber, uma pessoa não quer saber sobre a história das eleições, ele quer saber o que está acontecendo nas eleições. E um veículo melhor são os jornais. Então, o Google entende isso e coloca as notícias como as primeiras posições ali. Então, tem esse e o museu também, como foi um fato que aconteceu, a tragédia do museu. Então, o Google também entende que as pessoas que buscam sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro, elas querem saber o que está acontecendo, o trabalho da polícia, o que aconteceu no momento do incêndio. Então, são fatos que aconteceram num determinado período de tempo ali. Então, conteúdos noticiosos sim ranqueiam, e ranqueiam muito bem, tem alto número de visitas por meio do Google, por meio de pesquisas orgânicas, não só de vinculação em redes sociais, canais de e-mail, por exemplo. Então, isso é um mito muito grande. E outro detalhe, que além desses conteúdos que aparecem como as principais notícias, os conteúdos de jornais, páginas de jornais também ranqueiam em primeiro lugar. Então, quando eu digitei lá eleições de 2018, dá para ver que o G1 Globo, ele aparece em primeiro e em segundo lugar. Então, eles conseguem, esses canais conseguem sim posições no Google. E como escrever para SEO? Como eu, jornalista, consigo lidar com escrever para SEO e ter um conteúdo noticioso? Então, são pequenos detalhes, pequenas coisinhas que você fazendo consegue um ranqueamento muito grande, consegue visitantes, sessões orgânicas muito altas. Então, primeira coisa que você tem que pensar é no título da sua notícia. O título, principalmente de notícia, tem que ser muito chamativo. São dois tipos, né? O SEO Title e o título interno, H1. E o SEO Title, eles são um título que você precisa prender a atenção do leitor na página de busca do Google e fazer com que ele saia do Google e vá para o seu site ou blog. Então, ele precisa ser muito atrativo, principalmente conteúdos noticiosos. Então, ele deve ser focado em receber cliques. E a quantidade de caracteres dele são limitadas. Então, você deve tomar um cuidado bem importante, bem cuidadoso na hora de pensar sobre esses títulos, porque você vai estar meio que limitado à quantidade de caracteres. E ele também deve conter a palavra-chave. É uma boa prática ele conter a palavra-chave para ajudar o buscador a identificar o assunto do seu conteúdo. Já nos títulos internos, que a gente chama de H1, eles são títulos internos da página, então ele não vai aparecer no mecanismo de busca. Então ele é focado, o principal objetivo dele é focar em prender a atenção do leitor dentro do conteúdo. Então a pessoa já saiu do Google e ele está dentro do conteúdo, e você precisa convencer ele a ler o seu conteúdo até o final. E você vai fazer isso no primeiro momento no seu H1. E ele não tem limitação de caracteres. Então você pode usar um pouco mais a sua imaginação. Não precisa ser um título tão focado em receber cliques. Então ele pode ser um título mais elaborado, mais criativo nesse aspecto. Aqui eu trouxe um exemplo mostrando que é o SEO Title e o título interno, o H1. Então, aqui no caso, é o que é SEO, o guia completo para você alcançar o topo do Google. Então, as pessoas querem saber como ranquear, eu coloco isso no título, eu vou te ensinar no conteúdo. Já no conteúdo interno, que as pessoas saíram do Google, eu falo um pouco mais sobre o conteúdo, falo que vai aprender o conceito, como executar a estratégia, o que é o SEO. Então, eu posso ter esse cuidado maior, porque eu não tenho limitação de caracteres. Aqui eu trouxe títulos de notícias para mostrar para vocês a importância de conter a palavra-chave no título no SEO Title. Então, como eu disse para vocês, eu pesquisei lá Museu Nacional do Rio de Janeiro e nas principais notícias do Google, todas elas têm o Museu Nacional. Então, a palavra-chave que eles usaram é o Museu Nacional. Então, quando você for pensar no seu título, pensa aí qual é a palavra-chave que você quer explorar, qual é o tema da sua notícia
e se as pessoas estão pesquisando, não estão pesquisando, se está em alta o tema, se não está. O Google Trends é a ótima maneira de vocês verem isso, então indico irem lá e dar essa conferida. No próximo fator de ranqueamento são os heading tags. Então, como eu disse, foi um H1, e tem o H2, H3, H4, até o H8. E o objetivo principal dos heading tags, eles são para hierarquizar informações. Então, quando eu uso um H1, eu falo, Google, esse é o meu H1, esse é o meu tema principal. Então, aqui o leitor vai aprender sobre isso. Quando eu uso H2, eu vou diminuindo a hierarquia no momento que eu vou usando H2, H3, H4. Então, eu falo, essa informação é a principal, essa é a segunda principal, essa é a terceira principal, dependendo do seu conteúdo, o que vai conter no H2. Você pode ter apenas um H1 dentro do seu conteúdo, mas você pode ter vários H2, vários H3, vários por assim sucessivamente dentro do seu conteúdo. Então, pense na hierarquia das informações dentro do seu texto e vai montando aí. É uma ótima forma de escaneabilidade, dos leitores terem facilidade mesmo de ler o seu conteúdo. E se, por exemplo, você está escrevendo uma notícia, não precisa ser um blocão de texto, você pode usar o negrito como um fator de escaneabilidade, e você pode usar, por exemplo, o H2 para separar em tópicos, e as pessoas não querendo ver um tópico X da sua notícia, ela pode ir rolando, né, na barra de rolagem até achar o tópico que ela realmente está interessada sobre a notícia, principalmente notícias muito grandes, como economia, falar sobre futebol, que fala sobre diversos jogadores, vocês podem aí falar de cada jogador separadamente, e assim sucessivamente. Aqui eu mostrei um exemplo de o que é o H1, o que é o H2, o que é o H3 e como ele deixa o texto mais harmonioso, mais escaneável, né, mais fácil de ler. Então a pessoa não chega e já não olha aqui só bloco de texto, ele sabe onde encontrar informação no conteúdo. E eu peguei também o New York Times para mostrar como eles usam também. Aqui eles usaram H2 para falar sobre cada tópico e o que cada pessoa fala sobre determinado assunto. Então é uma forma bem boa de explorar aí essa escaneabilidade dentro do seu conteúdo, mesmo que seja um blog post ou uma notícia, não precisa se limitar. Outro fator muito importante são URLs, e elas precisam ser amigáveis. Eu vejo muito conteúdo, independentemente de ser notícias ou blog posts, conteúdos com URLs gigantes, com números, com asterisco, com porcentagem, símbolos de porcentagem. Então, isso não é aconselhável, porque isso dificulta o buscador ler o tema no seu conteúdo. Então, se eu quero falar sobre marketing digital, eu coloco minha URL marketing digital. Então, aqui, olha, eu mostro Google, o meu tema é isso, o meu texto é sobre isso. Isso ajuda o mecanismo e ajuda as pessoas também a identificarem o seu conteúdo. Então, ela deve conter a palavra-chave, deve ser curta e facilmente interpretável, relacionada ao título do post. Então, você não pode falar sobre marketing digital e com URL sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo. Não faz sentido os temas. Então, ela tem que ser relacionada ao título e o seu conteúdo. E no caso de conteúdos noticiosos, eles podem conter a data, porque o conteúdo noticioso é muito importante a data que foi vinculado. Então, isso ajuda também tanto o buscador quanto o leitor a conferir essa informação. Então, a minha sugestão é coloque a data. O New York Times usa também, portais como o G1 também usam a data da notícia na URL dela. E palavras-chave. Antigamente, era muito diferente que é hoje, muito mesmo. Antigamente, a gente tinha o fato de usarem muito keyword stuffing, que a gente fala. Então, era pegar a palavra-chave e usar a maior quantidade possível dentro do conteúdo. Às vezes, as pessoas colocavam até a palavra-chave em branco, só para o buscador ler e não o usuário ler. Então, assim, isso são práticas inadmissíveis hoje, o Google não aceita.
É uma prática conhecida como black hat, então não deve ser utilizada de forma alguma. Então, tente pensar na palavra-chave, nos sinônimos delas, na semântica. Antigamente era o keyword stuffing, o conteúdo de baixa qualidade, com repetição excessiva da palavra-chave. Então, falava 3 palavras, usava a palavra-chave. Falava mais 2 palavras, falava a palavra-chave. Deixava um conteúdo de baixíssima qualidade e chato de ser lido. E focado na palavra-chave exata. Então, se o meu conteúdo era sobre o New York Times, eu só usava o New York Times como palavra-chave. Eu não usava jornal, eu não usava mídias ou qualquer outra palavra sinônima para representar o New York Times. Hoje, isso mudou muito. Então, hoje são análises semânticas, é um conteúdo de alta qualidade. Nós não pensamos apenas na palavra-chave, nós pensamos na intenção do usuário, o que o leitor quer ler ali. Se ele quer ler sobre do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ok, nós não precisamos falar o Museu Nacional diversas vezes durante o conteúdo. O Google sabe, o Google entende que o meu conteúdo é sobre isso. Então eu vou focar todos os meus esforços para apresentar ao leitor um conteúdo de alta qualidade, que prenda ele, que atraia ele. E não mais, nosso foco não é mais na palavra-chave. Então eu peguei um exemplo bem legal aqui, que se eu coloco a altura da Estátua da Liberdade no Google, ele me dá o valor exato. E se eu coloco o tamanho da Estátua da Liberdade, ele também me mostra a mesma coisa. Então aqui é uma prova que o Google não está preso em palavras exatas, em palavras-chave exatas. Ele entende que quando eu pesquiso a altura da Estátua da Liberdade e pesquiso o tamanho da Estátua da Liberdade, eu quero saber a mesma informação. Eu tenho um objetivo só. Então pense sempre nisso. O objetivo principal do seu conteúdo. O que o seu leitor quer saber? Qual a intenção dele? A minha intenção aqui era saber a altura da Estátua da Liberdade, independente se eu coloco altura ou tamanho. Então o Google entende isso. Outro exemplo bem legal é quando você quer saber sobre o tom de vermelho dessa manga está desbotado. Eu quero saber se a manga em si, a fruta, o tom de vermelho da fruta que está desbotado, ou se a minha manga de uma blusa, de uma camisa, do vermelho de uma blusa está desbotado. Então, dependendo do seu conteúdo, se o seu conteúdo for de roupas, for sobre a manga de uma camisa, o Google vai entender que a manga não é a fruta. Ou se o desbotado é de uma fruta, o Google vai entender que não vai ser de uma manga de uma camisa. Então você não precisa ficar limitado com a sua palavra-chave. E outro fator muito importante para ranquear é conteúdos de qualidade. Eu quero bater bastante nessa tecla porque realmente é um fator muito importante para o Google. E o Google não vai colocar conteúdo ruim de jeito nenhum ranqueando. Ele quer que os usuários que clicam ali no seu conteúdo, ele leia até o fim. Então, para ele ler até o fim, esse conteúdo precisa ser extremamente interessante, extremamente de qualidade. Então, pense sempre na intenção do usuário. O usuário, quando você for fazer uma notícia, ele quer ver imagens. Seu conteúdo precisa ter imagens. Seu conteúdo precisa ter um vídeo de um acontecimento. Ou o seu conteúdo precisa ter um GIF, por exemplo. Ou se o seu conteúdo precisa ser só texto e precisa ser pequeno, se ele precisa ser grande. Isso vai depender da intenção do usuário. Não seria interessante você colocar uma notícia cheia de imagens falando de um tema que o leitor só quer saber sobre um vídeo, por exemplo. Ele quer ver vídeos do fato acontecendo. Então pense sempre nisso. Qual que é a intenção? O que o usuário quer? O que ele quer consumir? E todo o conteúdo postado deve ser o melhor conteúdo que o leitor vai ver. As primeiras posições vão ser só os melhores conteúdos. Então, como eu disse, se você colocar um conteúdo só pensado na palavra-chave, ou se você colocar um conteúdo sem informações, ou se o seu conteúdo for fake news, informações que não são verídicas, pode ter certeza que o Google vai identificar isso no seu site e não vai deixar seu conteúdo ranquear. E avalie o formato do conteúdo, como eu disse. Pense se é vídeo que ele precisa, que o usuário quer ver. Pense se é GIFs, se são textos, se são imagens, ou se são todos esses formatos juntos. Sempre avalie isso na hora de publicar qualquer notícia ou blog post. E
Uma frase que eu sempre gosto de falar é: conteúdo de qualidade é conteúdo útil para a sua persona. Não vai ser útil para você, não vai ser útil para o seu amigo, não vai ser útil para a pessoa que trabalha com você, é útil para a sua persona. Então, tenha ciência da sua persona, saiba quem ela é, saiba o que ela quer consumir e faça conteúdos voltados para ela, o que ela gosta, o que ela está interessada em ver. E conteúdos de qualidade deve ser sempre pensando nisso. Link building, ele é um fator que é muito esquecido por jornais. Então, assim, agora eu quero dar esse conselho para todos vocês para usarem e abusarem dos links. Normalmente eu vejo muito pouco link feito por jornais aqui. Então, esses links, eles ajudam a apontar quais conteúdos mais importantes. Então, se você está falando sobre o museu, por exemplo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, e você tem outros conteúdos relacionados ao museu, aponte também para eles. Fale, olha aqui, ó, se você quer saber mais, toma aqui esse conteúdo. Ele vai ajudar que o leitor aprofunde mais no tema. Ele vai ajudar que o leitor fique mais dentro do seu blog, do seu site. Então, ele otimiza a experiência do usuário. E é extremamente importante você fortalecer os seus conteúdos dentro do seu blog ou do seu site. Então, esses links vão ajudar a você a fortalecer todos os seus conteúdos publicados. E ajuda o usuário a encontrar conteúdos relevantes. Então, se você não fala para o usuário que você tem um conteúdo sobre aquilo, ele provavelmente vai ser muito difícil ele encontrar, se ele encontrar. Então, ajude ele nesse caminho, nessa descoberta. E evita o bounce rate. O que é o bounce rate? É uma pessoa entrar no seu blog, ficar 20 segundinhos, um pouquinho de tempo e logo sair. Então, se ele lê um conteúdo, vê que tem outro conteúdo interessante para ele, e então linkado ali, ele fica 20, 30 minutos no seu blog, no seu site, isso vai ser extremamente importante para a autoridade do seu domínio. Os call to actions são ótimos, principalmente, tanto para jornais quanto para blogs. Então, eles são chamadas para uma ação determinada. Então, se você pode fazer um call to action falando, quer saber mais sobre o assunto? Acesse agora o nosso blog de marketing digital. Então, ele ajuda o leitor nessa ponte. É uma ponte, então é uma chamada para uma ação. Então, ele aponta conteúdos relacionados, pode vir no começo, no meio, no fim do conteúdo, e pode ter qualquer tipo de formato. Você pode pirar aí na sua imaginação. Então, ele pode ser texto, pode ser imagem, pode ser botões. O que você pensar pode ser um call to action. Aqui eu trouxe 2 exemplos, na verdade 4, desculpa, que é feito pelo New York Times. O New York Times usa o call to action para chamar as pessoas para se inscreverem no The Times. Então, ele avisa que só tem 3 artigos gratuitos, e quando você vai entrando em cada artigo, esse número vai diminuindo, e ele te chama para se inscrever no jornal. Isso é bem interessante, eles usam bastante no meio do conteúdo. Então, indico vocês usarem bastante do Call to Actions. Aqui no blog Marketing de Conteúdo, nós usamos o Call to Action de várias formas. Uma delas é um boxzinho, que a gente deixa um boxzinho destacado com os conteúdos recomendados por nós. São sempre conteúdos relacionados ao tema do post, né? Então é bem interessante, fica bem bonito. Então deixa bem bonitinho aí. A gente também usa imagens. Essa primeira imagem saiba tudo sobre principais redes sociais. Posso colocar principalmente no começo do post, porque é uma imagem fininha, então não atrapalharia e não sujaria também o meu post. E tem imagens também como essa maior, que eu posso usar tanto no meio quanto no fim. Ela não atrapalha a experiência, ela ajuda o leitor com uma dúvida, com a solução dela, de um material ou de outro post, e ajuda e vai fortalecendo seus conteúdos, né? E ajudando os seus usuários. Então é isso, gente. Falei rapidinho aqui. Nós temos um conteúdo bem legal, uma checklist de como postar, né? Aqui vai ajudar muito quando você for postar a sua notícia. Baixa o checklist,
em toda vez que você for postando, dá um checkzinho de o que você fez, o que você não fez, se você pensou na sua palavra-chave, na sua URL, em H2, em Call to Actions. Então, assim, baixa nosso checklist, faça isso, que eu garanto que vocês vão ter resultados incríveis na página do Google, em todos os buscadores de pesquisa, tá bom? Então é isso, meu nome é Letícia, muito obrigada. Vou deixar meu e-mail, vou deixar meu LinkedIn, podem me procurar com dúvidas, estou sempre à disposição, tá bom? Então é isso, gente, obrigada.